estamos de volta e hoje a gente finaliza o mês de janeiro de 2019 com um dos livros mais incríveis da vida, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E esse é o livro que eu já tinha, assim, numa das minhas milhões de listas de livros para ler, mas por algum motivo eu sempre empurrava ele para depois. Não mais. Eu coloquei ele na lista dos 2 livros para 2019, eu vou deixar o card aqui para quem se interessar em acompanhar as leituras também. Então é o seguinte, igual eu comentei no vídeo do Nada, da Carmela Foré, esse é um livro que você precisa entender pelo menos um pouquinho do contexto histórico no qual ele foi escrito, porque é justamente esse momento que vai definir a história. Então, só para situar vocês, o livro foi publicado em 1960, lá nos Estados Unidos. E nessa época, a gente ainda tinha um Estados Unidos segregado, principalmente nos estados sulistas. A história se passa em Alabama, né, uma cidade, apesar de ser uma cidade fictícia, ela aborda essas questões. E para situar historicamente, em 1963, o Martin Luther King Jr. fez aquele discurso, né, um dos mais famosos discursos da história, que é o I Have a Dream, justamente durante o movimento dos direitos civis dos negros, né, nos Estados Unidos. Então tem vários acontecimentos pelos estados ali sulistas que vão marcar esse movimento. Tem a questão da Rosa Parks. Ela foi conhecida, né, tipo a mãe do movimento, porque um belo dia ela no ônibus se recusou a ceder o seu lugar para um homem branco, e que pelas leis, né, dos Estados Unidos naquela época, ela como negra, ela era obrigada a ceder o seu lugar, só por ser negra. Mas enfim. Então é o seguinte, o livro ele é dividido em 2 partes, e essas partes se encontram no final de uma forma muito interessante. Então eu vou passar rapidinho por cada parte, porque eu não quero estragar a leitura de ninguém. Durante a primeira parte a gente vai ficar conhecendo a família Finch, uma família branca, que mora no Alabama, né, no estado sulista. E eles não são ricos nem nada, o pai, o Atticus Finch, é um advogado ele é muito conhecido ali na comunidade pelo serviço que ele presta. E a gente vai ter a história narrada pela Scout Finch, que é a filhinha mais nova dele. Ela tem 6 anos quando começa a história. E tem também o irmão mais velho, né, o Jem. E eles possuem um amiguinho, o Jill, que eu chamo de amiguinho sazonal, porque ele só aparece quando é verão, que ele vai passar, né, as férias de verão na casa da tia. E, enfim, a gente vai acompanhar o dia a dia desse grupo de crianças. E para quem mora ou morou no interior, vai se relacionar com esse momento, porque sempre tem aquela casa, aquele vizinho estranho. Sempre, isso é característica de interior, de cidade do interior. É uma casa muito estranha, cheia de mistérios e lendas a respeito disso. Tem sempre aquele vizinho que é muito estranho, que as crianças têm medo. E a gente e no caso aqui da história é a família Radley, principalmente o Boo Radley, Arthur, né, que ele chama de verdade. E ele é o cara estranho da história. Então as 3 crianças vão ficar enchendo o saco do cara pra ele sair de casa, porque eles querem ver o porquê, né, o qual que é desse mistério acerca dessa pessoa. E na segunda parte, que pra mim foi assim o definidor, existe isso? Foi o momento decisivo em que eu falei que esse livro realmente é o livro que todo mundo tem que ler na vida. Que a gente vai ter então o julgamento do Tom Robinson, porque ele foi acusado de estuprar uma jovem branca de uma família tradicional da comunidade também, uma família mais simples. E a gente vai acompanhar o julgamento, que é assim uma das partes mais emocionantes do livro mesmo. E quem vai fazer a defesa do Tom Robinson é o Atticus Finch.
E assim, a gente vai literalmente acompanhar o julgamento, né, a parte das testemunhas, os questionamentos e tudo mais. E as crianças, a Scout e o Jem e o Jill, também vão estar presentes nesse dia. E assim, é importante entender que o livro, ele só vai te trazer questionamentos. A Harper Lee, em momento algum, ela vai te dar respostas. É um livro para você colocar a mãozinha assim na consciência e tentar responder as perguntas que ela vai lançando aqui. É um livro que aborda o preconceito racial, o preconceito de uma forma geral, né? É um livro que fala sobre tolerância, é um livro que fala sobre injustiça, é um livro que fala sobre a vida em comunidade. Então, tem vários elementos aqui que, por mais que tenha acontecido na década de 1960, é um livro super atual. As questões, infelizmente, a gente ainda consegue enxergar elas acontecendo hoje. E por mais assim, né, foi escrito lá nos Estados Unidos, parece uma coisa mais distante, mas aqui no Brasil também tem isso. Inclusive, tem uma parte aqui que eles vão, as crianças, né, vão mencionar uma das partes do julgamento. O Jill, ele vai ficar extremamente comovido com a situação, ele vai ter uma crise de choro e ele vai justamente colocar essa questão, né, por que fulano é tratado diferente do ciclano só por causa da cor da pele, entende? Então assim, é um assunto delicado, é um assunto que merece toda a atenção de todo mundo. E a autora, ela colocou de uma forma muito sensível, no sentido de ter sido narrado pelo olhar das crianças, né? Então a gente vai ter assim, crianças, a Scout principalmente, né? Ela tem um entendimento de mundo que não corresponde para uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. E aí a gente vê como que o meio em que a criança cresce influencia nisso, né? O preconceito é uma coisa que você adquire, não é uma coisa que você nasce com. E então a gente vai ter, assim, realmente momentos, assim, que você vai ficar, tipo, momentos tapa na cara. Que você vai ficar, tipo, como que uma criança de 6 anos, né, poderia enxergar dessa forma. E a parte a educação, o Atticus, ele é viúvo, então ele nunca mais se interessou assim, em casar novamente e tal. Então a forma que ele cria os filhos dele, assim, dentro das possibilidades dele, dentro da comunidade em que ele vive, é realmente um referencial para futuros pais aí, né? É realmente muito bonita a história. E é isso. Esse livro entrou, sim, com certeza, na lista dos meus livros favoritos, que já deve ter uns 50 livros aí, mas esse livro, até hoje, desde quando ele foi publicado, ele está na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. Ele é a leitura obrigatória desde que foi publicado na maioria das escolas dos Estados Unidos. Então, existe um motivo muito grande para esse livro ter esse sucesso todo. Por isso que eu recomendo a leitura dele. E tem o filme dele, né? Eu acho que foi lançado em 1962 ou 63. É um filme mais antigo, que também vale muito a pena de assistir. Então é isso. Eu espero que vocês animem aí a ler esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!